Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos. Ok, estamos chegando à lição de número 31 desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre macros e programação VBA no Excel. Lá na nossa lição 28, nós começamos o estudo de dois importantes objetos, do objeto Workbook e objeto Worksheet. E nas lições 29 e 30, começamos o estudo dos métodos e propriedades destes dois objetos. E nesta lição 31, vamos continuar estudando os principais métodos e propriedades dos objetos Workbook e Worksheet. Tá? Reforço para vocês, assistam o vídeo, pausem e vão praticando no Excel. Digita os comandos lá, testa, verifique o que acontece, faça um teste com as opções, com os métodos, com as propriedades, porque se vocês apenas assistirem o vídeo, não vão aprender, não adianta. Pode assistir 5.000 horas de vídeo aula. Se não praticar, não aprende nada em relação a não ter assistido, ok? Então vamos pôr a mão na massa, vamos praticar. Neste processo de praticar, é absolutamente normal que surjam dúvidas. Para deixar suas dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. O campo de comentários ele deve funcionar como um fórum de discussão. Você pode deixar as dúvidas que você tiver, você pode responder a dúvidas deixadas por outros usuários, pode deixar suas sugestões, sugestão de assuntos que você gostaria de ver abordado em novas lições, comentários, críticas, etc. Então, vamos usar o campo comentários para formarmos uma grande comunidade de aprendizagem do VBA no Excel. E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre macros e VBA no Excel. Como é que vocês podem fazer isso? Abaixo do vídeo tem a descrição completa do que tem nessa lição e o link de acesso direto ao vídeo. Vocês podem compartilhar essa descrição, esse link, através das redes sociais que vocês participam ou enviar um e-mail para amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que têm interesse nesse assunto. Mais compartilhamentos, mais comentários, mais lições eu trago aqui para vocês. E se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, por gentileza, cliquem no botão inscrever-se, façam a sua inscrição. Quais as vantagens de se inscrever no canal? Primeiro, é gratuito, não custa nada. Segundo, sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa a todos os inscritos via e-mail, informando sobre o novo vídeo e com um link direto de acesso ao vídeo. Então, ao se inscrever no canal, você sempre vai ser avisado segundos depois que um novo vídeo for publicado. É uma maneira de sempre estar atualizado com tudo que é publicado aqui no canal. Valeu? Vamos então estudar mais um pouco sobre os métodos e propriedades dos importantes objetos Workbook e Worksheet. Um excelente estudo a todos. Valeu! Então vamos ver aqui o objeto Worksheet, métodos e propriedades, aqui a parte 1. Então a partir dessa lição nós vamos apresentar em detalhes os principais métodos, propriedades e coleções do objeto Worksheet. Nesse ponto, nós queremos salientar novamente a importância de entender como funciona um modelo hierárquico de objeto, como é o modelo do Excel descrito no módulo 2. O módulo 2 foi o curso anterior que nós fizemos, básico e intermediário. Então, por exemplo, mesmo que você não entenda de programação, que não é o caso, pois se chegou até aqui nesse curso, fica fácil concluir que um objeto Worksheet, que representa uma planilha, deve ter propriedades, tais como Usage Range, que representa a faixa de células em uso, uma propriedade Name, que contém o nome da planilha, e assim por diante. O que faremos nesta e nas próximas lições é estudar as propriedades e métodos do objeto Worksheet. Então vejamos aqui a propriedade AutoFilter. Essa propriedade ela retorna um objeto AutoFilter se o filtro dado filtros AutoFiltro estiver ativado, ela retorna Nossa se o filtro estiver desativado, e ela é somente leitura. Então, para criar um AutoFilter para uma planilha, você deve ativar o AutoFiltro para o intervalo na célula manualmente ou usando o método AutoFilter do objeto Range
conforme nós já descrevemos, exemplificando no módulo passado. Então, propriedade autofilter mod. Essa propriedade ela retorna true se as setas suspensas do autofiltro estão atualmente exibidas na planilha, ou seja, se o autofiltro está ativado. Essa propriedade ela é independente da propriedade filter mod. Ela é do tipo booleano de leitura e gravação. Importante aqui, essa propriedade ela vai retornar true se as setas suspensas elas estão atualmente exibidas. Então você pode definir essa propriedade como false para remover as setas, mas não pode defini-las como true. Use o método autofilter para filtrar uma lista e exibir as setas suspensas. Não me pergunte por que de não ser possível definir essa propriedade como true para exibir as setas do autofilter. Parece um bug do programa que o pessoal resolveu, né, avisando na documentação do Excel de que não é possível usar autofilter mod para exibir as setas. O exemplo a seguir, ele exibe o status da atual propriedade do autofilter no plan 1. Então, ó, se worksheets plan 1 ponto autofilter mod, então is on recebe on, se não is on recebe off, end if. Nessas box o autofilter é is on. Aí que você vai verificar se ele está ativado ou se ele está desativado. A propriedade cells, essa propriedade ela vai retornar um objeto range representando todas as células da planilha, não apenas as células atualmente em uso, e ela é somente leitura. O uso dessa propriedade, ser um qualificador de objetos, retorna um objeto range representando todas as células da planilha ativa. Então vamos considerar alguns exemplos para entender o uso desta propriedade. Então veremos exemplos de uso da propriedade cells de diversos exemplos. Por exemplo, o objeto range também tem uma propriedade cells. Então, exemplo 1. Esse exemplo ele vai definir o tamanho da fonte para a célula C5 da planilha plan 1 como 14 pontos. Então, eu tenho aqui, ó, o worksheets plan 1. Observe que eu tenho a propriedade cells 5,3, ponto font size igual a 14. Então, observe, né, que o primeiro índice é 5, no caso, no nosso exemplo, significa o número de linha, e o segundo índice significa o número da coluna. Com isso, o cell, que no caso é a célula, significa quinta linha, terceira coluna, ou seja, C5. Exemplo 2. Este exemplo ele limpa a fórmula na célula A1 da planilha plan 1. Worksheet plan 1.cells clear content. Então, pessoal, se você quer usar, né, alguma referência à célula, você vai usar a propriedade cells. Este exemplo define a fonte e o tamanho da fonte para todas as células da planilha plan 1, como fonte Arial e tamanho 10 pontos. Então, worksheet plan 1, cells, fonte. Observe que aqui eu não especifiquei nenhuma célula especificamente. Então, por eu não ter feito isso, ele vai refletir em todas as células da planilha plan 1. Worksheet plan 1.cells font size, aqui no caso o nome vai ser Arial e aqui o font size vai ser 10. Então, exemplo 4. Este exemplo ele percorre a célula de A1 a J4 da planilha plan 1. Se uma célula contiver um valor menor do que 0,001, o exemplo substituirá esse valor por 0. Observe que o primeiro índice está na variável rwindex e varia de 1 a 4, ou seja, da linha 1 até a linha 4, que é exatamente isso que nós vamos usar, ó, de A1 até 4. O segundo índice passado como parâmetro para a célula está na variável coindex, o qual varia de 1 a 10, ou seja, de A até J. Então, este é um exemplo de como usar os índices e dois laços for para percorrer o intervalo. Os comandos dentro do laço ele atuam como células de intervalo, com base no resultado de um ou mais testes. Então, você pode facilmente adaptar este exemplo para resolver uma série de problemas práticos que envolvem percorrer o intervalo de célula alterando o valor com base no resultado de um ou mais testes em cada célula do intervalo. Então, olha aqui, ó. Vamos começar aqui um laço, primeiro laço, ele vai da primeira coluna, da primeira linha até a quarta linha, e aí dentro desse laço ele já faz um outro laço, ó, de 1 a 10. Um ele percorre as linhas e outro ele percorre as colunas.
E aí ele já vem, se worksheet plan1.cells, row index, esse row index, ele vai pegar esse valor aqui, ó. Como o primeiro é 1, aqui vai ficar 1, o primeiro é 1, aqui vai ficar 1. Então a célula 1, 1. Ponto value menor do que ponto 001, then. Aí ele vai transformar o valor em 0. End if, next call index, next call, row, next rw index. Só para você entender, ó. Primeiro ele faz de 1 a 4. E dentro de 1 a 4, ele vai fazer de 1 a 10. Então ele vem aqui, ó. Ele conserva aqui, ó. Vai ficar 1, aí ele faz. Como vai variar dentro desse laço? Vai variar esse outro laço? Então vai ficar 1, 1. Aí volta. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Aí, muito bem. Aí quando chegar em 10, ele sai desse laço e vai para o próximo. Aí fica 2. Aí começa de novo. 2, 1. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 9, 2, 10. Aí ele sai. Aí vai para o próximo. 3. Aí fica 3, 1 até 3, 10. Aí 4. 4, 1 até 4, 10. Aí quando chega em 4, 10, ele sai. É isso que ele faz, ok? Então esse exemplo define o estilo da fonte para as células A1 até C5 da planilha Plan 1 como itálico. Plan 1 Activate. Range cells 1, 1, cells 5, 3, ponto fonte itálico. Cells 1 retorna A1 e cells 5, 3 retorna C5. Então, na prática, range é o mesmo que escrever range, olha isso, A1, C5. Então, você tem várias formas de escrever a mesma coisa. Então, vejamos aqui o exemplo 6. Este exemplo ele varre uma coluna de dados chamada MyRange. Se uma célula tiver o mesmo valor que a célula imediatamente acima, o exemplo exibirá o endereço da célula que contém os dados duplicados. Então, vejamos. Set, aqui nós criamos aqui uma variável R, do tipo range myRange. For n de 1 to, ó, eu tenho r, rows.count, aqui eu criei um laço. Se o r.cells, n, esse n é esse aqui, ó, até a quantidade de célula, r, cells, n mais 1, 1, então, message box, dados duplicados em, aí ele coloca aqui o endereço da célula. Então, esse exemplo é realmente interessante. Primeiro, nós mostramos como criar um objeto range, está aqui, ó, set r range myRange, passando como parâmetro para o range o nome de uma faixa de célula da planilha. Está aqui, ó, o nome de célula da planilha. Claro que esse nome deve ter sido criado previamente, ou via código, ou diretamente na planilha. Depois nós vamos usar o laço for para percorrer todas as linhas da faixa de células. O número de linhas ele é obtido usando aqui, ó, rRowsCount. Tá aqui, rRowsCount. Ele vai contar o número de linhas, ou seja, a propriedade count do objeto rows. Em seguida, usamos os cells, variando apenas o primeiro índice, o índice n e n mais 1, para definir se o valor da célula é igual ao valor da célula da linha mais abaixo. Se for, a gente retorna o endereço da célula onde houve a segunda ocorrência do valor. Esse é um outro exemplo que pode ser facilmente adaptado para o uso de problemas no dia a dia. Então você pega aqui essa ideia e dá para você fazer uma série de coisas apenas com esse código aqui, ok? Então vejamos aqui a propriedade circular reference. Então, essa propriedade ela retorna um objeto range representando o intervalo contendo a primeira referência circular da planilha. Ou retorna NOS se não houver referência circular na planilha. A referência circular ela precisa ser removida antes de se proceder o cálculo. Somente leitura. Uma referência circular é quando uma célula contém uma fórmula que faz referência à própria célula. Então, não são permitidos referências circulares no Excel. Esse exemplo ele seleciona a primeira célula como uma referência circular na planilha Plan 1. Worksheet Plan 1 circular reference.select. Vejamos aqui agora a propriedade columns. Retorna um objeto range representando todas as colunas da planilha especificada. Somente leitura. O uso dessa propriedade sem um qualificador de objeto equivale a usar ActiveSheet.columns. O próximo exemplo ele formata a fonte da coluna, uma coluna A, em planilha 1 como negrito. Então vejamos. Worksheet Plan 1, columns 1, .fonte, .bold, recebe true. O próximo exemplo define como 0 o valor de todas as células na coluna
um intervalo chamado myRange. Então veja, range, myRange, colos 1.value recebe 0. Ok? Então vamos ver aqui a propriedade displayPageBricks. True se as quebras de página, tanto automáticas quanto manuais, são exibidas na planilha especificada. E boolean de leitura e gravação. Uma nota, você não pode definir essa propriedade se não tiver uma impressora instalada. O exemplo a seguir faz as quebras de páginas da Plan 1 serem exibidas. O worksheet Plan 1, displayPageBricks recebe true. Propriedade enable autofilter. Retorna true se as setas de autofiltro estão ativadas quando a proteção está ativada apenas para a interface do usuário. Boolean de leitura e gravação. Então, essa propriedade se aplica a cada planilha, não sendo salva como a planilha ou seção. O próximo exemplo, ele ativa as setas do autofiltro em uma planilha protegida. Olha só, ActiveSheet.enableAutoFilter recebe true. ActiveSheet protect contents true. User interface warning true. Propriedade enable calculation. Retorna true se o Excel recalcula automaticamente a planilha quando necessário. False se o Excel não recalcular a planilha. Ele é um boolean de leitura e gravação. Quando o valor dessa propriedade for falso, você não poderá solicitar um recálculo. Quando você altera o valor de false para true, o Excel ele já recalcula a planilha. Esse exemplo ele faz o Excel não recalcular automaticamente a planilha 1, uma planilha bem à esquerda. Worksheet 1, Enable Calculation, recebe false. Simples, né? Propriedade Enable Selection. Essa propriedade ela é utilizada para retornar ou definir o que pode ser selecionado na planilha. Pode ser uma das seguintes constantes: XL, no restriction, XL, no selection, ou XL, um locate cell. Ela é do tipo long, de leitura e gravação. Então, a propriedade Enable Selection, essa propriedade só funciona quando a planilha está protegida. XL no selection impede qualquer seleção na planilha. XL unlocate cell permite que apenas as células cuja propriedade locate seja falsa sejam selecionadas. E XL no restriction, né, permite que qualquer célula seja selecionada. O próximo exemplo, ele define a planilha 1 de modo que nada possa ser selecionado nela. Veja só como é fácil. Ó. Worksheet 1.enable selection, XL no selection. Gente, aqui você só tem que conhecer, como você pode ver, as propriedades, porque a utilização dela é extremamente simples. Tá? O Worksheet 1, ó, protect content true e user interface only recebe true. Então vejamos aqui agora a propriedade next. Essa propriedade ela retorna um objeto chart, range ou worksheet representando a próxima planilha ou célula. Ela é somente leitura. Então, se o objeto for um intervalo, essa propriedade emulará a tecla Tab, embora a propriedade retorne a próxima célula sem selecioná-la. Em uma planilha protegida, essa propriedade retorna a próxima célula desprotegida. Em uma planilha desprotegida, essa propriedade sempre retorna a célula imediatamente à direita da célula especificada. O próximo exemplo seleciona a próxima célula desprotegida na planilha Plan 1. Se Plan 1 estiver desprotegida, será selecionada a célula imediatamente à direita da célula ativa. Então, eu tenho Worksheet Plan 1 Activate, ActiveCell.next.select. Então vejamos aqui a propriedade PageSetup. Retorna um objeto PageSetup, veja a descrição a seguir, contendo todas as definições de configuração de página para o objeto especificado. Somente leitura. Um objeto PageSetup, ele representa a descrição das configurações de páginas, o margem, orientação, tamanho. O objeto PageSetup ele contém todos os atributos de configuração de página, margem esquerda, margem inferior, tamanho do papel, como propriedades. Utilizamos a propriedade PageSetup do objeto Worksheet para retornar um objeto PageSetup. O exemplo a seguir, ele define a orientação como modo paisagem e em seguida imprime a planilha.
O worksheet plan 1, ponto page setup, orientation, XL, landscape. E aqui ele vai imprimir. Observa que a gente já usou, né, já estudou essa propriedadezinha aqui. O exemplo a seguir define todas as margens para a planilha 1, planilha bem da esquerda. Ó, worksheet, page setup, left margin, application, index to point, e aqui ele coloca o valor em polegadas. Worksheet 1, page setup, range margin, application, index, aí ele coloca aqui o valor. E aqui também, to margin, ele coloca aqui o valor. Então ele está colocando aqui todos os valores, né? Button, ó, ele colocou o left, o right, o top e agora o bottom, e aí coloca o valor. E aqui agora o reason margin, está colocando a margem do cabeçalho. Aqui agora do rodapé. Então, o próximo exemplo define o texto do cabeçalho central do gráfico. Então, chart gráfico, page setup, center reader, vendas anuais 2003. Então vamos ver agora a propriedade previous. Essa propriedade ela retorna um objeto chart, o range ou worksheet, representando a célula ou a planilha anterior. Ela é somente leitura. Então, quando o objeto é o intervalo, essa propriedade emula o pressionamento de Shift Tab. Entretanto, ao contrário da combinação de teclas, a propriedade retorna a célula anterior sem selecioná-las. Em uma planilha protegida, essa propriedade ela retorna a célula desprotegida anterior. Em uma planilha desprotegida, ela sempre retorna a célula imediatamente à esquerda da célula especificada. O próximo exemplo, ele seleciona a célula desprotegida anterior na célula plan 1. Se plan 1 estiver desprotegida, essa célula será imediatamente à esquerda da célula ativa. O worksheet plan 1, ponto activate. Active cell, ponto previous, ponto select. Então vejamos aqui a propriedade protect contents. Essa propriedade ela retorna true se o conteúdo da planilha está desprotegido. Em um gráfico, isso protege o gráfico inteiro. Em uma planilha, isso protege as células individuais. É do tipo boolean e é somente leitura. Esse exemplo ele exige uma caixa de mensagens se o conteúdo de plan 1 estiver protegido. Olha aí, ó, ele verifica, ó, o conteúdo da célula está protegido. Vamos ver agora o método activate. Esse método, além do objeto worksheet, está presente em diversos outros objetos, conforme descrito na tabela a seguir. No caso do objeto worksheet, o método activate é utilizado para ativar uma determinada planilha, ou seja, é equivalente a clicar na guia com o nome da planilha na parte de baixo da janela do Excel. Então, objetos dos quais se aplica o método activate. Aqui nós temos vários, ó, charts, chart object, worksheet, torna a planilha ativa, equivalente a clicar na guia, o wall object, o pen, o range, o windows. Então, vários objetos se aplica esse método. A sintaxe dele, expressão .activate. O próximo exemplo da planilha ativa plan 1. Isso aqui a gente já até viu. Vamos passando aqui, né? Esse exemplo seleciona as células de A1 até C3 da planilha plan 1 e em seguida faz de B2 a célula ativa. O worksheet plan 1, ponto activate. Range de A1 a 3, ponto select. Range B, activate. Então, olha só, ele seleciona de A1 a C3 e em seguida ele faz de B2 a célula ativa. O exemplo a seguir, ele ativa a venda, a pasta vendas.xls. Então, se vendas.xlsx tiver várias janelas, o exemplo ativará a primeira janela representada por vendas.xlsx. Então, tem o workbook, vendas.xlsx.activate. Temos também o método calculate. O método calculate também se aplica a outros objetos, além do objeto worksheet. Então, esse método, dependendo do objeto ao qual está sendo aplicado, calcula todas as pastas de trabalho abertas, uma planilha específica, né, em uma pasta de trabalho ou um intervalo especificado de células em uma planilha, como se vê na tabela seguinte. Então, para calcular todas as pastas de trabalho, calculate ou apenas calculate. Uma planilha específica, o intervalo específico está aí. O exemplo a seguir calcula as fórmulas das células A, B, C no intervalo utilizado na planilha plan 1. Então está aí, simples demais
a utilização. E aqui o método chartObject. Esse método é utilizado para retornar um objeto representando um único gráfico incorporado, um objeto chartObject, sintaxe 1 a seguir, no caso aqui, ó, ou uma coleção de todos os gráficos incorporados, nesse exemplo aqui, ó, onde nós temos o seguinte, nós temos uma expressão que retorna o tipo do objeto worksheet. Se você especificar um objeto chart, ele terá que ser de folha de gráfico, ele não pode ser um gráfico incorporado. O index é o número ou o nome ou o número do gráfico. Esse argumento ele pode ser uma matriz, array, para especificar mais de um gráfico. Esse método não é equivalente à propriedade charts. O método retorna gráficos incorporados. A propriedade charts retorna folhas de gráfico. Então, usa a propriedade chart para retornar o objeto chart de um gráfico incorporado. O próximo exemplo, ele adiciona um título ao primeiro gráfico incorporado na planilha Plan1. Isto é, o primeiro gráfico que foi criado na planilha Plan1. Worksheet Plan1 chartObject chart has title igual a true. Worksheet Plan1 chartObject 1 chart.chartTitle.text vendas de 98. O exemplo a seguir, ele cria uma nova sequência no primeiro gráfico incorporado na planilha Plan1. A origem de dados para a nova sequência é o intervalo de B1 até B10 na planilha Plan1. O worksheet Plan1.chartObject1.activate. ActiveChart.seriesCollection.add source. Worksheets Plan1.ranger de B1 até B10. Então, esse exemplo ele limpa a formatação do primeiro gráfico incorporado na planilha Plan1. O worksheet Plan1.chart.object1.chart.chart.area.clear.format. Grande, né, esse comando, mas é isso mesmo. Método select. Esse método ele é utilizado para selecionar um objeto worksheet. A sintaxe dele é expressão select replace. Aqui o replace uso somente com planilhas, true para substituir a seleção atual pelo objeto especificado e false para estender a seleção atual para incluir qualquer objeto anteriormente selecionado e o objeto especificado. Para selecionar uma célula ou intervalo de célula, use o método select. Para tornar uma célula ativa, use o método activate. O exemplo a seguir, ele seleciona as células de A1 a E50 da planilha Plan1. Worksheet Plan1 Activate, range A1 até S50.select. O método setBackgroundPicture. Esse método é utilizado para definir um gráfico de segundo plano para uma planilha ou gráfico. A sintaxe dele: expressão .setBackgroundPicture e filename. Sendo que o filename é uma string obrigatória e especifica o nome do arquivo gráfico. Esse exemplo define o gráfico de segundo plano para a planilha de vendas. Então, setBackgroundPicture, aqui ele colocou C dados novo livro.jpg. Então, na figura a seguir é indicado o resultado desse comando, onde o arquivo C dados novo livro.jpg foi definido como figura de segundo plano. Olha aí. Ok? Então, prosseguindo aqui, nós temos o método showWallData. Esse método é utilizado para tornar visível todas as células da lista atualmente filtrada. Se o autofiltro estiver em uso, esse método mudará a opção selecionada nas caixas de combinação para tudo. A sintaxe dele, expressão .showAllData. A expressão ela é obrigatória, é uma expressão que retorna um objeto ou worksheet. Esse exemplo torna visível todos os dados da planilha Plan1. O exemplo deve ser executado em uma planilha que contém uma lista que você tenha filtrado usando o comando autofiltro. Então eu tenho aqui, ó, worksheet plan1.showWallData. Vejamos agora o método onProtect. Este método ele remove a proteção de uma planilha ou pasta de trabalho. Esse método não terá efeito se a planilha ou pasta de trabalho não estiver protegida. Vejamos aqui a sintaxe. Uma expressão que retorna um objeto chart, workbook ou worksheet
e password, né, que é a senha. Uma sequência que define a senha, que pode usar maiúsculo e minúsculo, a ser usado para desproteger a senha ou pasta de trabalho. Se a planilha ou pasta de trabalho não estiver protegida com uma senha, esse argumento será ignorado. Se você omitir esse argumento para uma planilha que esteja protegida com uma senha, você será solicitado a digitar a senha. Se você omitir esse argumento para uma pasta de trabalho que esteja desprotegido com uma senha, o método falhará. Se você esquecer a senha, você não poderá desproteger a planilha ou pasta de trabalho. É uma boa ideia guardar em algum lugar seguro uma lista de suas senhas e dos nomes dos documentos correspondentes. Então, o exemplo de remoção de proteção da planilha ativa. Activate, protect. E aqui o método PAST cola o conteúdo da área de trabalho de transferência da planilha. Expressão, PAST, destino e link. Aqui eu tenho o destino, seria um objeto range, especificando onde o conteúdo da área de transferência deve ser colado. Se esse argumento for omitido, a seleção atual será usada. Esse argumento só pode ser especificado se o conteúdo da área de transferência puder ser colado em um intervalo. Se esse argumento for especificado, o argumento link não poderá ser usado. Link. True, para estabelecer um vínculo com a origem de dados colado. Quando esse argumento é especificado, o argumento destino não pode ser usado. O valor padrão é falso. Se você não especificar o argumento destination, terá que selecionar o intervalo do destino antes de usar esse método. Esse método ele pode modificar a seleção da planilha dependendo do conteúdo da área de transferência. Então vejamos aqui o exemplo. Copia os dados da planilha C5 das celas C1 a C5 da planilha Plan 1 para D1 a D5 da planilha Plan 1. Então veja, copy, e aqui ó, o PAST, o destino, aqui ele colocou. Ok? Então aqui nós encerramos essa parte teórica. Espero, apesar de ter só lido, né, espero que você tenha compreendido alguma coisa. São conhecimentos que você precisa ter, você realmente precisa saber. Lógico que está longe da gente ter dado tudo que digamos assim, para você dominar de verdade, você ainda tem que estudar muito. Até porque nas novas versões, novos métodos são criados, mas o básico, aquilo que é necessário para você realmente começar a desenvolver alguma coisa em VBA, foi ensinado. Agora, nós vamos partir para uma parte melhor, né? Nós vamos agora trabalhar agora na parte prática. Então, eu acho que essa parte teórica, ela meio que acabou. E agora nós vamos começar a trabalhar com eventos. E para finalizar o nosso curso, nós vamos fazer uma série de exemplos práticos, exatamente para que o curso não fique tão monótono, somente lido. Um abraço e até a próxima. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com essa videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro
um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013. Você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta. Se você quiser aproveitar, é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site. Eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!